Vamos falar agora sobre o atendimento no comércio. E a você que vai nos ouvir pela internet, em breve no Show do Meio-Dia, vai conhecer a Carmen Manzano e o Arnaldo Simões. Eles são consultores de treinamento da empresa VOL Business Games de São Paulo e que me dão o prazer da entrevista falando sobre o atendimento no comércio. A você que reclama do atendimento do comércio, a você que reclama quando é mal atendido, a você que esperneia sempre e reclama e fala e comenta com vizinhos e amigos, esse é o momento para ouvirmos palavras dos especialistas sobre essa questão. Arnaldo, tudo jóia? Tudo jóia. O senhor é São Paulino, né? O senhor está lá no céu, amém. Mas eu, infelizmente, sou São Paulino, sim. Isso é um mau atendimento. E a Carmen, tudo bom? Tudo bem, um prazer estar aqui com você. Bom, eu quero começar a respeito da questão do atendimento, porque é tão comum encontrarmos pessoas mal atendidas no comércio. Estou falando de Rio Claro, mas também coloco essa discussão para todas as cidades que vão nos ouvir. Bom, é uma coisa muito interessante, porque você, quando vai visitar as empresas para apresentar suas propostas de treinamento, a primeira coisa que você vê é uma placa na entrada dizendo assim: o cliente é a razão da nossa existência. O atendimento é fundamental para a fidelização do cliente. Então, toda empresa tem essas placas. Nossa missão é atender bem a comunidade. Só que a dicotomia entre essas placas bonitas e o que é feito na prática é assustadora. Porque no dia a dia as empresas não praticam isso. O que você tem é um serviço de péssima qualidade. E o que a gente procura fazer é tentar, através de programas de treinamento, criar uma conscientização da importância de você atender bem o cliente. Que não adianta só você ficar na teoria, ficar falando isso. Você tem que realmente praticar e o cliente tem que perceber isso. Se ele não perceber, não adiantou nada. E você vai certamente perder mercado. Eu quero só retomar um detalhe. Vocês dois são economistas. Há 15 anos vocês trabalham nessa área de treinamento profissional e empresarial. Como é que vocês enxergaram essa necessidade do mercado? Bem, nós, como consumidores, percebemos claramente que o atendimento é muito ruim em muitos setores. E como economistas, nós percebemos também que as pessoas têm muita dificuldade em lidar com números. Quando você dá ao seu funcionário a possibilidade dele entender como é que o patrão dele ganha dinheiro, e através de números sempre, então você consegue perfeitamente mostrar a ele, porque nós temos ferramentas para mostrar a ele como é que a empresa funciona, como é que ela ganha dinheiro. E a dificuldade que as pessoas têm com números é muito grande. Eu, como economista, durante os 4 anos de faculdade, eu fiz análise de balanço, e tinha uma dificuldade enorme em entender aquelas contas, porque era difícil mostrar como é que aqueles números tinham que combinar no final da história. E quando eu conheci Arnaldo falou, percebeu também que as pessoas também tinham dificuldade em entender um balanço, um relatório financeiro, um índice financeiro. Essa é a chave do negócio dentro de uma empresa. Se você sabe como o seu patrão ganha dinheiro, e esses números são fáceis de serem entendidos, isso aí você corre numa beleza dentro da empresa. Então, nós montamos uma empresa onde nós mostramos como é que ele ganha dinheiro, quais são os gargalos dentro de uma empresa, o que você tem que passar de um departamento para o outro sem o gargalo, sem você mostrar como as coisas fixam. Dentro de uma loja, por exemplo, se você não sabe como é que administra um estoque, se você não sabe como repor esse estoque, como é feita a compra, a relação do fornecedor com o dono da loja, você nunca vai entender o seu cliente. É uma dificuldade muito grande de você entender o processo como um todo. Eu acho que se você dá ao seu funcionário a possibilidade de ele conhecer como é que a empresa funciona como um todo, ele vai entender a importância dele vender bem e de atender bem. Só para o nosso amigo internauta e em breve ouvinte do Show do Meio-Dia entender o quilate desses dois convidados. Rapidamente, em linhas gerais, 5 empresas que vocês prestam consultoria, só o nome, só para o nosso internauta saber um pouquinho do quilate de vocês, só para puxar na memória. Unilever, Reuters, Banco Itaú, Johnson & Johnson, Coca-Cola.
Então, estamos conversados. Já na primeira parte, só uma apresentação. Vamos à prática. Eu queria entender o porquê, muitas vezes, em qualquer loja, seja de departamento, seja no supermercado, numa farmácia, numa loja de roupas, numa loja que venda chinelos em pedraria, sei lá, sempre há aquela ocorrência de um mau atendimento. Seria o quê? O funcionário ganha pouco, ele é desmotivado por causa disso, ele está naquela fase de eu quero que o meu chefe se exploda, eu vou tratar todo o cliente dele mal. Essa é a razão pela qual muita gente é maltratada no comércio? Bom, existe um ponto básico que muitos patrões não levam em conta. Você não consegue exigir que um empregado seu trate bem o seu cliente se você não tratá-lo bem. E muitos patrões não tratam bem o seu empregado. O que é não tratar bem o empregado? Não é só não pagar um salário decente, um salário digno. É não dar ele oportunidades de crescimento profissional na empresa, é não respeitá-lo, é não incentivá-lo, é não lhe dar parabéns quando ele faz uma coisa bem feita, porque geralmente quando você faz alguma coisa errada, o patrão vem e solta os cachorros e faz uma crítica pesada. Mas é importante também o parabéns e o muito obrigado quando alguma coisa boa acontece. Quer dizer, é impossível um funcionário atender bem alguém se ele não é bem tratado dentro da empresa. Acho que a coisa começa por aí. É o ponto de partida. É o ponto básico. Né? É o ponto de partida. E falta treinamento? Com certeza, falta treinamento. Primeiro você tem que ver o talento da pessoa. Ela tem que ter talento para vender. Se ela não tem talento, pode colocar fora, porque não adianta. E o treinamento é fundamental. No treinamento ela vai perceber muitas coisas que no dia a dia ela não percebe. Hoje as empresas modernas dão o quê? Participação nos lucros. E como é que ele vai saber se o lucro foi maior ou menor se ele não entende da coisa? Ele precisa ter uma visão geral do negócio. Esse eu acho que é fundamental. E nem sempre uma mocinha, com todo respeito, bonita, bem apessoada, é melhor do que aquela que não é tão formosa assim, né? Com certeza. Hoje em dia você precisa ter um talento, você precisa despertar isso no seu funcionário. E você mostrando para ele como é que ele ganha o dinheiro e como é que o dinheiro é perdido no processo, eu acho que faz toda a diferença. Então eu queria perguntar, como é que se perde um cliente? Quero perguntar para vocês, na visão e experiência de vocês, como se perde um cliente hoje em dia? Bom, você perde o cliente na medida em que você não faz um acompanhamento do atendimento dele. Por exemplo, todo cliente gosta de ser paparicado, ele gosta de se sentir importante. Então, quando você tem um cliente antigo, tem alguns detalhes que podem parecer coisas muito bobas, mas que são importantes. Por exemplo, um cartãozinho de visitas de parabéns pelo aniversário dele, quando ele faz aniversário. Uma florzinha no dia das mães ou no Dia Internacional da Mulher. Um convite para ele ter um desconto num determinado produto por ocasião do Dia das Mães ou por ocasião do Natal. Um telefonema de vez em quando, um follow-up, se ele compra um carro que está na hora dele fazer uma revisão e que você tem um plano especial para ele. Quer dizer, o cliente gosta de se sentir lembrado, porque conquistar um cliente é difícil. Agora, mais importante que você conquistar é você fidelizar, é você mantê-lo. E posso garantir uma coisa, é muito mais barato manter um cliente antigo do que conquistar um novo. E as pessoas parece que não prestam muita atenção nesse detalhe. Conta aquela história que você disse hoje na rádio sobre aquela agência de automóveis, que o cliente antigo está lá esperando, passa uma menina, uma mocinha bonita. Isso eu presenciei, por incrível que pareça, né? Eu estava pesquisando para comprar um automóvel, eu presenciei isso. Tinha um vendedor sentado, conversando com um senhor, que já era um cliente antigo, e ele estava negociando a troca de um carro. E aí o vendedor percebeu que estava passeando pela loja uma moça bonita, olhando os carros e, pelo jeito, interessado em adquirir um automóvel. Então, o que ele fez? Ele pediu licença ao cliente, se levantou da cadeira e foi atender a moça. Eu estava ali no corredor da loja, eu percebi que o gerente falou com ele: escuta, você deixou
o cliente lá e foi atender a moça. Não, aquele nosso cliente lá é cliente antigo, já de 5 anos, ele não vai se incomodar por isso, que ele já é nosso cliente. E ela, se eu não atendê-la, eu posso perder um cliente novo. Enquanto ele tinha esse diálogo e foi atender a moça, o senhor que estava sentado lá ficou aborrecidíssimo, se levantou e foi embora. Naquele momento, ele perdeu um cliente cativo. E quando você perde um cliente cativo, é uma coisa muito complicada, porque a gente costuma dizer em vendas que quando um cliente novo é maltratado, ele vai falar para mais 10 que ele foi maltratado. Agora, quando um cliente antigo é maltratado, o nível de indignação dele é muito maior. Ele não vai falar para mais 10, ele vai falar para mais 50. Então o estrago é muito maior. E os donos têm essa consciência, Carmen? Olha, muitas vezes eles até têm, mas fica difícil. Muitas vezes eles não sabem como lidar com isso. Muitas vezes as empresas passam de pai para filho e aquela tradição, principalmente em cidades menores, cidades que você começou a desenvolver agora, esse negócio de concorrência, lojas novas chegando, muitas franquias chegando, shoppings chegando. Então o pessoal tem muito medo de perder esse comércio de rua e tudo isso. Muitas vezes as pessoas não têm consciência disso, o dono não tem consciência disso. E se ele tem medo. Às vezes eu vou treinar, eu vou ensinar ao meu funcionário coisas que ele pode ir para o concorrente, ou ele precisa realmente se conscientizar. Ele precisa desenvolver uma coisa de proatividade nos funcionários. Ele precisa ser proativo, ele precisa buscar outros meios de fidelizar esse cliente. Que é o que é importante, né? A fidelização, né? É o mais importante. E ver as oportunidades, né? Tem aquela história, não sei se você conhece, de um vendedor que não vendia nada, fazia tempo que ele não fazia pedidos nenhum, não tirava pedidos nenhum, e ele resolveu ir para a igreja. Quando ele chegou no caminho, ele encontrou um gênio. E o gênio falou para ele assim, você tem direito a fazer 3 pedidos. Ele falou, um momentinho só que eu vou voltar correndo na loja e vou buscar o talão. Então, é a oportunidade. Ele percebeu a oportunidade que ele 3 pedidos, espera aí, vou correndo lá e vou ver, né, tirar alguma coisa para salvar o meu. Então é isso, você tem que ver a oportunidade onde as outras pessoas não veem, né? Você tem que... Onde não se enxerga a oportunidade, tem sempre uma boa ocasião. Eu tenho um caso também que foi muito, muito engraçado e aconteceu comigo, né? Eu, alguns anos atrás, estava fazendo um curso de empreendedorismo e nesse curso cada participante tinha que montar uma empresa piloto, que tinha que vender alguma coisa. Sim. E eu montei uma empresinha que vendia gadgets, vendia produtos de informática, pendrives e lanterninhas, um monte de coisas. E eu tinha que, durante aquela semana, faturar. E um dos dias tinha um exercício que o pessoal tinha que fazer, que era um exercício financeiro. E as pessoas tinham que sair da sala para ir para as ruas para vender os seus produtos. Sim. E aí o professor falou, olha, vocês têm 2 horas para vender os seus produtos, mas por favor, quando vocês voltarem, vocês tragam as suas calculadoras, porque nós vamos precisar fazer os relatórios financeiros. Aí eu aproveitei e falei, olha, pessoal, eu já sei, vocês não vão perder tempo indo em casa buscar essas calculadoras. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou na Santa Efigênia, onde tem as calculadoras de R$5, e quando vocês voltarem eu vou vender as calculadoras a R$5 para vocês fazerem o relatório financeiro. E saí correndo, tomei um táxi, fui na Santa Efigênia e vendi 30 calculadoras de uma vez só. Foi uma opção de oportunidade. Sim. Então, parece uma brincadeira, mas foi uma coisa que aconteceu de verdade. E o vendedor tem que ter esse senso de oportunidade, ele tem que saber, esse tino, para saber na hora certa e poder oferecer o produto certo na hora que o cliente está precisando. Isso aí é fundamental. Pois bem, mas aí que tá. Eu quero que vocês dois falem um pouco sobre isso. Preço. Tem muita gente que justifica dizendo, mas aqui não é para ser bem atendido. Aqui é preço bom, meu filho. Que é preço bom, quem quiser, eu estou atrás do meu preço, um pouco me importa da minha equipe se ela trata bem A, B ou C. Infelizmente tem muita gente que se baseia só no preço. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação preço, bom atendimento, aonde que entra o bom senso nessa história. Olha, de uma maneira geral, quando a gente faz treinamento para equipes de vendas, a primeira coisa que os vendedores chegam quando você começa a iniciar a sala de aula é dizer o seguinte, olha, não adianta vocês virem com esse
papo aí de qualidade de produto, de atendimento, não sei o quê. O negócio que vende é preço baixo. Se eu tiver o melhor preço, eu vou vender. Se eu não tiver o melhor preço, eu não vou vender. E aí é que é o ledo engano. Porque no transcorrer do seminário, a gente vai mostrando que o cliente olha preço sim. O preço é muito importante para ele. Mas o que o cliente está comprando não é preço. O que ele está comprando é custo-benefício. É o que é mais barato em relação ao benefício que ele vai usufruir daquilo. Então, de repente, se ele quer um carro confortável e luxuoso, para ele, o custo-benefício de uma Mercedes pode ser melhor do que um Gol. Se ele está procurando conforto, tradição, qualidade. Então, o cliente quer um maior retorno possível daquilo. Se não fosse assim, veja só, vamos pegar um exemplo simples. Você tem aquela maquininha micro-retífica da Bosch, que custa R$300, é a micro-retífica mais cara do mercado, chama-se Dremel. Se você vai na Santa Efigênia, você pode comprar uma micro-retífica japonesa, chinesa, Xing Ling, por R$70. Mas não vende. Por quê? Porque essa micro-retífica Xing Ling, na primeira forçada que você der com mais força, aquele motor vai queimar, vai torrar, estraga. Então o que adianta você pagar R$70 se você não vai ter durabilidade? Então, conclusão, qual é o produto que mais vende? É a micro-retífica da Bosch, que é a mais cara do mercado. Porque o cliente, na verdade, o que ele quer é o retorno pelo valor do que ele pagou. E aí o atendimento também é importante. Quantas vezes você vê uma cliente num supermercado e chega lá e tem uma lata de azeite, e ela diz, esse azeite aqui está o preço mais barato do mercado. Aí ela chega, não tem ninguém no caixa para atender, tem filas enormes. Ela diz, poxa, mas eu sou idosa, não tem uma fila preferencial. Sinto muito, mas o caixa da idosa foi tomar café, etc. Ela fica irritadíssima, joga a lata lá e vai embora, e vai comprar do outro mercado, que a acolheu muito bem e pagou R$1 mais caro pelo azeite. Aí você pergunta para ela, mas escuta, a senhora pagou R$1 mais pelo azeite? É lógico, eu quero ser bem atendida. E naquele lá que está cobrando R$9, está cobrando R$1 mais, eu não volto nunca mais, porque eu fui desrespeitada. Então, o cliente, ele tem essa consciência, que ele está disposto a pagar um pouquinho mais para ser bem atendido, para ser valorizado e ser respeitado. Hoje já existe essa consciência. E o vendedor tem que entender isso, porque senão, se ele olhar só preço, ele vai perder o emprego dele. Mesmo uma loja que venda só Xing Ling, é bom ter um bom atendimento. Com certeza. Mesmo porque você compra uma vez só o Xing Ling, né? Eu tenho essa impressão, porque nós temos um amigo que foi comprar saca-rolhas e foi muito interessante. Ele fez a maior propaganda, que pagou muito barato, um saca-rolha maravilhoso. Na hora que ele colocou, ele fez a rosca dentro da rolha, na hora que ele puxou o saca-rolha, ao invés de trazer a rolha, ele se desmanchou e saiu como se fosse um lápis. A rolha, o espiral se desmanchou inteirinho. Aí ele ficou muito sem graça. Quer dizer, não adianta nada. Se você vai pelo preço, nós estamos falando de atendimento. Mas, se você vai só pelo preço e não pelo atendimento, você também pode se dar mal. Né? Portanto, é melhor você... Eu acredito que o atendimento hoje é fundamental. A concorrência está cada vez maior. As coisas estão todas mais ou menos no mesmo preço. E se você não tem atendimento diferenciado, você vê as lojas de departamento hoje, né? Todas elas estão com atendimento impecável. Você entra em qualquer uma delas, eles já mudaram totalmente o visual, as pessoas têm todas uniformes. Antigamente as pessoas não tinham uniformes dentro das lojas, hoje todos de uniforme. E o uniforme tem que estar impecável. Nós mesmos trabalhamos às vezes em equipe, eu que seleciono a equipe, eu falo, pessoal, todas as meninas de cabelos presos, não quero brincos grandes, eu quero todo mundo de brincos pequenos, unhas bem feitas, nada de grandes bijuterias, porque tudo isso é atendimento. Você precisa mostrar que você tem o quê? Saúde dentro da sua empresa, cuida do meio ambiente, segurança, tudo isso faz parte do atendimento dentro de uma loja. Não adianta nada você colocar um funcionário e não dar a ele essas condições de trabalho. Ele precisa se sentir seguro,
ele precisa estar bem alimentado. Muitas empresas dão um café da manhã, porque o pessoal desmaia no meio do dia. Sabe, às vezes ele saiu de casa, tomou um ônibus, demorou para chegar, um trem, ele chega no local de trabalho, sabe, com fome, ele vai esperar até a hora do almoço, e às vezes ele não tem o que comer, ele não levou o lanche dele de casa, não tem condições. Então, tudo isso, você tem que investir no seu funcionário. Para você ter um bom atendimento, você precisa de um funcionário saudável, sabe, bem alimentado, bem cuidado. Tudo isso valorizado. Ele se sente parte do processo. Ele não é uma coisa isolada dentro de uma empresa. Ele se sente parte do processo. Quando ele se sente bem, ele vai atender bem. Bom, eu sei que o Arnaldo é um cara sensível, mas você é mais, você é mulher e tal. Eu queria que você falasse sobre a diferença do atendimento verdadeiramente cordial daquele que é excessivamente maquiado, a pessoa não está realmente sendo verdadeira naquele bom atendimento, aquela coisa um pouco forçada. Olha, eu acho que precisa ter talento para começar. Precisa ter talento. Não adianta nada você ir para um lugar, fazer uma coisa que você não gosta. Ou você não acredita no produto que você vende. Sim. Você precisa acreditar. Você precisa estar bem, você precisa acreditar no produto, você precisa acreditar que aquilo que você está vendendo vai ser bom para o cliente, vai ser bom para você, porque você vai ganhar a sua comissão também, para o seu patrão, para a equipe toda. Mas se você não acredita naquilo, não faça. Você precisa fazer aquilo de coração. Eu acho que a gente tem um trabalho que nós gostamos muito do que fazemos. Eu sou apaixonada pelo trabalho que eu faço. Trabalhei muitos anos para muitas empresas e quando nós montamos essa empresa, foi de coração. Fizemos pesquisa para saber se realmente era isso que nós queríamos, sabe? E nós discutimos todos os dias sobre os produtos que nós estamos colocando no mercado, que é treinar pessoas. Não é fácil. Sim. Porque pessoa não é aquela coisa quadradinha, né? Não é E é possível melhorar no treinamento esse tipo de situação? A pessoa mudar um pouco esse lado, um pouco mais indolente, um pouco mais... eu não sei, eu ganho pouco, como é que eu vou tratar bem o meu cliente, o cliente do meu patrão? É possível mudar isso? Eu acho que sim, porque o nosso trabalho é feito em equipes. Né? E se você não se entrosa na equipe, você não vai a lugar nenhum. Você não faz nada sozinho hoje. Sozinho faz o pipoqueiro, né? Okay. Só isso. O pipoqueiro da esquina. Se mesmo a louça dele, quem sabe, quem lava em casa é a mulher ou sei lá o quê. Então, mas eu acho que o trabalho em equipe valoriza muito as pessoas. Elas precisam se conscientizar que a equipe tem que ser coesa. Ela tem que trabalhar muito afinada. E eu acho que isso... a gente percebe no nosso trabalho que o resultado, eles saem do treinamento convencidos de que realmente nós temos que, a nossa equipe tem que ser cada vez mais forte, vamos juntos, porque sozinho ele não vai a lugar nenhum. Eu acredito que haja mudança, sim. Eu queria acrescentar uma coisinha. Existe muita gente que trabalha em vendas que seleciona o cliente assim: cliente grande e cliente pequeno, o cliente simpático e o cliente chato. Sim. Então, ele só quer atender o cliente grande, que compra muito, e só quer atender o cliente simpático. O cliente chato, não. E o cliente pequeno, não. Só que ele se esquece de uma coisa: a comunidade de clientes se comunica. Sim. Então, às vezes você está numa loja de sapataria e tem uma atendente, vem uma senhora, né, e é a cliente chata. Ela chega e experimenta 12 sapatos diferentes, sim, não gosta de nenhum e sai da loja sem levar nenhum. Bom, a vendedora, ela pode ter duas atitudes. Ou ela é paciente e termina o atendimento com um sorriso nos lábios, né? E no fim, às vezes, ela ganha até de um comentário da cliente: olha, você me desculpe, eu sei que eu te dei muito trabalho e tal, eu acabei não levando nada, me desculpe, mas obrigado pela atenção. Ou ela pode, a partir do 5º sapato, começar a bufar na frente da cliente. Sim. Bom, se ela começar a bufar, o que vai acontecer? A cliente vai perceber e nunca mais volta lá. Acontece que essa cliente chata, às vezes, ela é amigona de uma mulher da alta sociedade que é uma compradora contumaz. E se ela foi lá bem atendida e não comprou nenhum sapato, olha,
Eu fui numa sapataria que tem uma atendente, que tem uma paciência, olha que eu sou chata. Eu fui lá, experimentei 12 sapatos e no fim ela ainda me atendeu com um sorriso nos lábios, eu até elogiei pela boa vontade dela. Vai lá. Aí ela indica para outra, a outra chega lá e compra 50 pares de sapato. Quer dizer, valeu a pena a paciência. Valeu a pena a paciência. Não é a mesma coisa o cliente pequeno. O cliente pequeno, mas ele pode ser amigo de um cliente grande. Sim. Ele pode dar dica. Então você não pode restringir, porque a comunidade de clientes se comunica. Então, atrás de uma pequena venda pode vir uma grande. E veja, é muito mais fácil a vendedora bufar, essa mulher num saco, mas não pensa no futuro. Né? Não pensa no futuro. E sem falar que, no fim das contas, essa cliente, ela foi chata, mas da outra vez ela pode vir de novo e aí comprar bem, porque ela gostou do modelo. E outra coisa que... Quanta gente, desculpe, Arnaldo, quanta gente acaba comprando pela dedicação numa sapataria, por exemplo. Poxa, eu vou levar alguma coisa, porque essa moça trouxe 200 caixas de sapato aqui, preciso levar algo. A pessoa acaba levando até dessa forma. Né? É verdade, isso acontece com frequência. A pessoa ela se sente de uma certa forma, vamos dizer assim, culpada por estar dando aquele trabalho todo e acaba levando alguma coisa só para agradar o vendedor. Sim. Né? Uma outra coisa também que é um detalhe interessante, e que aqui no Brasil ainda não se tem muito esse costume, mas nos Estados Unidos a gente nota muito, quando você vai num shopping, por exemplo, você chega numa loja que tem artigos de eletrônica, e aí você vai comprar um telefone celular, por exemplo. Aí você diz, eu queria um telefone celular da marca tal. O vendedor chega para você e fala, olha, esse aqui eu não tenho, eu tenho um outro modelo similar que é esse outro. Aí o cliente fala, não, mas eu queria aquele modelo. Esse modelo não tem, senhor, mas se o senhor for caminhar 50 passos, tem a loja tal no final do corredor que o senhor vai encontrar o telefone que você procura, que é o concorrente dele. Sim. Aí, se você fala isso para um vendedor brasileiro, ele vai dizer, meu Deus do céu, ele deu a dica para o concorrente. Olha, a venda já estava perdida de qualquer jeito, porque ele não tinha o produto disponível. Mas na hora que ele deu, o cara já ia para outra loja procurar o telefone e ia acabar comprando lá. Independente dele dar dica ou não dar dica. O fato dele dar a dica criou uma atmosfera de simpatia e o cara vai se sentir agradecido e na próxima vez que ele voltar ao shopping ele vai dizer, pô, aquele cara me deu uma dica, não sei o que, eu vou voltar lá e ele vai voltar lá para comprar outro produto que ele tem. Vai sempre se lembrar disso. Vai sempre se lembrar disso. Então é o princípio ético e da fidelização. Outra coisa da fidelização, que eu já vi também em outros países, é o dia que está chovendo, você vai sair da loja, eles te entregam um guarda-chuva, uma sombrinha, para você ir para casa, com a marca da empresa, claro. Ele tem ali milhões na porta, né? Ele dá para você, por quê? Porque você é obrigado a trazer de volta. E aí, quando você traz de volta, o que acontece? Você comprou alguma coisa na volta, com certeza, né? Isso é muito comum lá. Você vai e te dá uma sombrinha para você andar. E veja, é um princípio tão simples, né? Pode ser empregado facilmente aqui. Simples. Uma coisa que eu também vi, que eu achei muito interessante, alguns anos atrás, num shopping, numa cidade pequena dos Estados Unidos, faltavam, assim, uns 20 dias para o Natal, e tinha lá na porta uma pessoa vestida lá, caracterizada lá, de um palhaço, não me lembro do que ele tinha um talãozinho na mão. Você levava um pé de sapato. Só um pé. De sapato, ele te dava um número, sei lá, 245, e aí você colocava aquele pé de sapato na porta das lojas. No corredor tinha um monte de pés de sapato, todinho, um ao lado do outro, nas portas das lojas, só deixando espaço para você entrar. Nos corredores, aquele pé. E você teria que voltar para buscar aquele pé de sapato no dia tal, lá já na véspera do Natal, porque você já foi com a família num dia, você vai ter que voltar lá naquele dia para buscar o seu pé de sapato. O que tinha nesse pé de sapato? Um cone de papel e dentro, lembrança de algumas lojas. Um lápis, um vale para você, por um par de meias, um chocolate. Cada cone tinha, as empresas iam chegando e iam colocando presentinhos ali. Então, você chegava, a família, o filho chegava lá, no meu cone tem um vale, um par de meias, tem um chocolate, tem uma caneta, tem um ingresso para cinema. No da mãe, olha, no meu tem isso, tem aquilo, tem um batom, tem não sei o que lá. Então, era uma forma de você mandar a família de volta para aquele shopping pela segunda vez, numa época de Natal, onde você não tem nada em oferta, é tudo preço cheio, a família voltava para ver qual era a novidade que tinha dentro do sapato. Então, quer dizer,
São ideias que no Brasil você não tem isso, e é uma pena, porque, ainda eu comentei outro dia, se você deixa o sapato, é capaz de você chegar lá e ter ele levado o seu sapato para algum lugar, né? Levar a palmilha embora. Levar embora, né? Ou senão tirar o modelo, sei lá o quê. Então, são coisas simples que funcionam muito, eles fazem você voltar ao lugar, porque a concorrência é muito grande. Quantos shoppings tem ali? Então, você tem que voltar naquele shopping com a sua família. Se você vai, mesmo que você não compre nada, mas um sorvete você vai tomar. Não é? Uma pipoca você vai comer, um cafezinho você vai consumir. Então, é uma maneira de você incentivar. Então, eu acho que você precisa ser criativo, sabe? Você precisa pensar em coisas novas. Hoje em dia, com a internet, você tem aí na mídia tudo que você quiser e mais alguma coisa, né? Então, é fácil você pesquisar. Hoje, o empresário, ele fica estagnado se ele quiser. Porque ele tem chances... Tem exemplos, 1000 exemplos, né? E a gente mostra tudo isso nos treinamentos, a gente tem milhões de exemplos para dar. Eu quero fazer mais outras entrevistas com vocês, mas eu preciso perguntar aos dois especialistas, a Carmen Manzano e o Arnaldo Simões, sobre um detalhe. Imaginem só a seguinte questão. A pessoa compra um videogame, compra uma roupa ou compra um pneu. Estou colocando 3 exemplos, 3 produtos bem diferentes uns dos outros. Ela é muito bem atendida pelo funcionário X. Pois bem, o produto deu problema, a roupa rasgou, o pneu furou e o videogame não funcionou. Parece que quando a gente volta na loja para reclamar nossos direitos ou o produto, enfim, danificado, a gente gostaria de conversar com a loja, falando do problema e que a loja resolvesse esse problema, como preconiza o Código do Consumidor. A mesma pessoa que nos tratou bem parece que nos trata de uma forma diferente. Isso é muito incomum, e o que fazer para rebater? Bom, isso é muito comum, né, lamentavelmente, e é preciso acabar com isso, porque, na verdade, não adianta só o processo de fidelizar o cliente, não termina na venda. Termina quando o cliente está satisfeito com usufruindo o produto, utilizando o produto. Então, se o produto deu defeito, a expectativa, quer dizer, quem está nos serviços de atendimento ao consumidor tem que ser tão gentil e tão cortês, ou até mais do que o vendedor, porque já é um transtorno muito grande, e quem está no serviço de atendimento ao consumidor tem que entender que o cliente comprou o produto, ele chegou em casa, ligou o produto da tomada, esperou que ele funcionasse bem, não funcionou. Ele vai ter que perder o tempo dele, voltar na loja para trocar, já é um transtorno, um aborrecimento. Então você, de alguma maneira, tem que tratá-lo muito bem para, de uma certa forma, ressarci-lo desse constrangimento que ele está sofrendo de ter que trocar o produto. Se além disso ele ainda é mal atendido, aí é um Deus nos acuda. Porque certamente, se ele foi mal atendido, mesmo que se troque o produto, ele nunca mais vai voltar nessa loja. A Carmen quer fazer Claro, por favor. Não, eu quero falar que isso eu chamo de fidelização do cliente. O cliente volta se realmente ele foi bem atendido. Muitas pessoas perguntam, como é que vocês medem a satisfação do trabalho de vocês? Porque é um trabalho, né, que você não pega. É um trabalho todo... Não é palpável. Como é que vocês medem a satisfação do cliente? Como é que vocês conseguem medir isso? Eu sempre falo, quando o cliente volta a nos procurar. Se nós damos um treinamento hoje e o ano que vem ele telefona e diz assim, a minha equipe já mudou, hoje nós temos um cliente que o ano passado nós fizemos um lançamento de produtos para eles, mostrando que os produtos eram concorrentes entre si e que eles precisavam vender os dois, não podiam abandonar aquela linha e outra. Esse ano eles nos chamaram, eles querem um trabalho complementar àquele. Muitas vezes você troca a equipe, ou se a equipe é a mesma, eles querem continuar fazendo alguma coisa, porque eu chamo isso de fidelização. Qualquer coisa que você tenha que reclamar, ou que você teve sucesso, se ele chama você de volta, isso aí é uma satisfação completa. Nesse caso que o Arnaldo falou, que você reclama, você tem que voltar para poder trocar o produto, o tempo que você gasta, às vezes você não tem esse tempo, você acaba jogando aquilo fora, encostando, vai lá na outra loja e compra outro. Isso aí é uma medida muito séria dentro de uma empresa. A gente mostra quanto custa isso dentro de uma empresa. Esse retorno, quanto é que custa isso? Custa dinheiro. As empresas hoje já estão começando a tomar consciência disso,
E o que você vê é que empresas inteligentes, eu percebi isso, por exemplo, na concessionária de veículos da Chevrolet. Quando eu levo o carro para revisão, eu pego o carro, confiro, tem um atendente, marca a hora e tudo bem. Geralmente, 2 ou 3 dias depois, tem uma pessoa da concessionária que telefona para mim e diz assim, olha, eu trouxe o carro para revisão, foi feita a manutenção, eu quero saber se o senhor tem alguma queixa do serviço e eu quero que o senhor dê uma nota. E a mesma coisa as empresas estão fazendo também com o serviço de atendimento ao consumidor. Então, se você volta para fazer uma reclamação, tem o registro da reclamação. Então, o que as empresas fazem? Ela faz um cheque, ela pega todas aquelas reclamações, pega o nome e o telefone do cliente que reclamou, a troca do produto que estava quebrado, e liga para ele e fala, olha, eu tenho um registro aqui que sou dia tal, trouxe um videogame de volta porque o videogame não funcionava para trocar. Eu gostaria de saber se o senhor foi bem atendido, se o videogame, a pessoa que lhe atendeu trocou o videogame, foi cortês, etc. Tal, e ele vai responder. Então, sabendo disso, a própria equipe que está cuidando do atendimento, ou o próprio consultor técnico que atende o seu carro, ele vai se esmerar em te atender bem, porque ele vai ser pontuado e provavelmente ele vai ganhar bônus do salário dele em função das notas de atendimento que ele tiver. E isso serve de estímulo para a melhoria do atendimento. Quer dizer, uma boa prática que agora está começando a ser adotada para, vamos dizer, mover as pessoas no sentido delas atenderem bem os clientes, é você pontuar isso através da pesquisa junto ao cliente e bonificar o funcionário. E ele, sabendo que ele está sendo bonificado, certamente ele vai se esmerar em fazer isso, porque todo mundo é movido a din-din. E é possível fazer isso mesmo a pessoa tendo uma loja que não seja famosa Brasil afora, não seja uma loja de departamentos famosíssima mundo afora. O seu empreendimento começou lá com o seu avô, com o seu tio, com o seu pai. É possível tratar o seu cliente de uma maneira muito mais agradável. Eu quero agradecer muito a Carmen Manzano e ao Arnaldo de Oliveira Simões, da VOL Business Games. Fiz de propósito aquele início da nossa entrevista, quais empresas eles trabalham, para justamente você que está nos ouvindo entenda da necessidade de que os 2 profissionais que se prestaram a falar a respeito desse tema também estão preocupados com o atendimento aqui de Rio Claro, estão preocupados com o atendimento da cidade da nossa região aqui de Rio Claro, e a você, internauta, que nos ouve em qualquer canto, Brasil afora, provavelmente sabe e deve ter mais conhecimento sobre problemas de consumo. Arnaldo, obrigado. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco com vocês. Obrigado, Carmen. Muito obrigada e até a próxima.